Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Continuando nossos estudos para essa semana, nós vamos continuar falando sobre a integração dos países, né? Na semana passada nós vimos a questão dos blocos econômicos, né? A gente estudou lá os diferentes blocos econômicos, as características, né? E a gente falou, eu falei um pouquinho para vocês de alguns dos principais, né, que nós temos no mundo, tá? Então essa semana nós vamos ver a questão da integração especificamente no continente americano, né, na América, tá? Então nós vamos falar de novo de alguns dos blocos econômicos que estão ligados a essa questão da integração, né? A integração seria justamente essa questão de união, né, de participação conjunta, né, dos países, mas nós vamos ver outras coisas além de blocos econômicos. Nós também vamos ver outras organizações, uniões, entre países para considerando diversos objetivos, para diversas necessidades que esses países têm, tá? Então, ó, desde o período colonial, quando eram colônias de Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, por aí vai, com o processo de independência das colônias espanholas, foram surgindo possibilidades de união entre os países da América, né? Os países viram que eles poderiam se unir para se tornar mais fortes. As primeiras propostas surgiram no século XX, né, 1900, após a Segunda Guerra Mundial, 1948, e em 1960, com a criação da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, né, com sede no Chile e subordinada à ONU, né. Basicamente, um órgão criado, um grupo, né, de países criado para ajudar na reorganização econômica desses países, né, dos países que faziam parte dela, tá? E aí nós vamos falar agora de alguns desses grupos, desses ajuntamentos de países, né? Primeiro, claro, nós temos que falar, né, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, né, que nós já falamos nas aulas passadas, que é um bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México, e o Chile na possibilidade de entrar, né? Começa com o Acordo de Liberação Econômica, né, firmado entre Estados Unidos e Canadá em 88, e em 92 entra o México, né? Lembrando que ali está tratado norte-americano, o Chile é a América do Sul. Então esse bloco, por causa dessas modificações que estão sendo feitas e para atrair outros países do continente americano para o grupo, eles assinaram um tratado modificando o nome, né? É, Passando a se chamar o SMCA, tá? Que é o novo nome que eles dão para esse tratado, que agora é um tratado de livre comércio, que foi modernizado, né, do que era antigamente, certo? Quais que são os seus objetivos? Livre comércio, né? Comércio entre os países, né? Sem, com menos taxas ou até mesmo com diminuição ou até mesmo sem taxas, né? Aumento da exportação entre os países, né? Seja de produtos industrializados ou de produtos básicos, né? Aquecer a economia dos países, né, ajudando a economia, né, podendo comercializar entre eles, eliminar barreiras alfandegárias, ou seja, não pagar impostos para a entrada de produtos, reduzir custos comerciais, né, porque se você tem menos impostos, se você tem toda essa liberação, o custo do comércio fica mais barato e o lucro fica maior, né? Você gasta menos com imposto, você vende, ganha mais dinheiro. Maior integração dos países, né, a aproximação deles como aliados, aumento de oportunidade de investimentos, porque agora você pode investir em outros países, né, e a diminuição da entrada de imigrantes legais, principalmente dos Estados Unidos, e imigrantes vindos do México, né, que hoje é uma questão bem séria lá, essa questão dos imigrantes legais. Então, se você tem um acordo entre os países, você facilita a entrada de pessoas, e isso torna a questão da imigração ilegal desnecessária, né? Como a gente vê em muitos países, né?
Outro que a gente já falou, Mercado Comum do Sul, Mercosul, né? Formado pelo nosso país, o Brasil, junto com a Argentina, Uruguai e Paraguai, e outros países associados e observadores. Criado em 91, tentativa de aumentar a oferta de emprego e a renda, melhorar a produtividade, né? E intensificar as relações econômicas, tá? Mantém-se forte até hoje. Objetivos implicam que os países possam estabelecer livre circulação de bens, né? Você pode comprar produtos, né, de outro lugar, de um dos outros países e trazer para cá ou vender para lá, né? Circulação de serviços, você pode contratar ou ser contratado em outro país. Fatores produtivos, né, também, ferramentas e tudo mais. Eliminação de impostos, tarifas e direitos alfandegários, né? Então, o objetivo é eliminar, né, toda essa questão de impostos. Então, ficaria mais fácil, mais barato você comprar produtos desses países ou vender para eles e ter um lucro maior. Também visa coordenar e direcionar a criação e adequação de políticas econômicas, né, na tentativa de assegurar aos membros condições de concorrência no cenário capitalista mundial, né? Então, criar impostos em comum, criar tarifas em comum, né, como a gente já falou, facilitar a venda, né, vender como um grupo, não só como um país sozinho, né? Fazer o comércio como um grupo, né? Ao invés de estar comercializando só com o Brasil, eles comercializariam com o Mercosul, né? O que facilitaria, entre outras atividades que eles podem fazer. No campo político, eles têm que adequar seus sistemas de governo a exigências impostas como a democracia, né? Poder de escolha do povo, é, do seu presidente, né? Do seu comandante, direitos humanos, políticas e desenvolvimento social, que é o que impede, por exemplo, impediu a entrada da Venezuela, né? Porque lá não tem democracia, porque perdão, é um único governo que tem mandado, né? Feito controle do país, né? Não tem respeito aos direitos humanos, falta comida, falta saúde e tudo mais. Então, a perseguição política e tudo mais. Então, foi barrada a entrada da Venezuela, certo? Então, nós temos aqui, ó, os países membros, né? Os quatro. Os outros, em azul claro, são os associados, né? Que têm mais facilidade, perdão, de comercializar, de fazer valer, né, a sua participação, mas que ainda não podem tomar decisões no grupo e tudo mais. E a Venezuela que está suspensa até que se os quatro países membros decidam que ela possa votar a pelo menos ser um associado, certo? Outro bloco que nós temos é o ALAD, tá? A Associação Latino-Americana de Integração, criado em 80 em Montevidéu. Então tem, além dos tem 11 membros, né? Todos esses 11 países e tá para aderir Panamá e Nicarágua, tá? É um bloco mais simples de livre comércio mesmo, só aquele básico. Como a gente viu, o livre comércio é a forma mais básica, né, de bloco econômico, que é só a diminuição ou eliminação de tarifas, de impostos, né, entre os membros, né? Então lá, preferência tarifária regional, diminuição nas tarifas alfandegárias concedidas aos países membros, então os países que fazem parte pagam taxas alfandegárias, impostos mais baratos, né? Acordos que referem à importação e exportação de bens e mercadorias, né? Cooperações, complementação financeira e atividades comuns, né? Então, em algumas atividades econômicas, né? Essas atividades econômicas que a gente fala aí, são realizadas em comum, seguem o mesmo esquema, tá? E acordos de nível parcial, acordos com a mesma natureza, porém envolvendo apenas alguns países, tá? Então, aí, em alguns casos, alguns países do bloco fazem acordos em comum, mas só entre eles, tá? Outro bloco é a Comunidade Andina, tá? Se eu não me engano, desse eu também já falei lá nos blocos econômicos. São 4 países: Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Chile e Venezuela deixaram em 77 e 2006, que são países que fazem parte, que tem a Cordilheira dos Andes, né? Por isso, Comunidade Andina.
Está perdendo espaço justamente porque alguns estão para entrar no Mercosul e alguns já fazem parte da ALAD, e como no caso do Chile, ele já saiu, tá para entrar no NAFTA, né? Então, pode ser que venha até acabar esse bloco, certo? Mas ainda se mantém. O que que eles têm? Integração comercial, econômica e política, né? Todo aquele conjunto de decisões em comum, né? Facilitar a participação na integração regional, visando a formação de um mercado comum latino-americano, tá? Que é basicamente o que os outros já estão fazendo ou tentando fazer, né? No caso do Mercosul, do NAFTA e tudo mais. Promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros, tá? Proporcionar mais postos de trabalho, então isso nem preciso explicar, vocês já sabem o que que é, tá bem tranquilinho. Reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países integrantes, porque a gente vê, por exemplo, que alguns são mais desenvolvidos que outros, né? A gente pode dizer que Colômbia e Peru, se não me engano, seriam os melhorzinhos, né? Bolívia está bem atrasado, se a gente considerar, tá? Promover a melhoria da qualidade de vida da população, né? E melhorar a posição dos países no contexto econômico, né? Porque sozinhos eles são fracos, juntos eles se tornam mais fortes. Esse que é o conceito principal de bloco econômico. A união faz a força, né? A, Aqui, pessoal, a OEA, Organização dos Estados Americanos. Esse já não é um bloco, é uma organização é, de com objetivos políticos, sociais dos estados, né? Lá é uma associação criada em 48, então logo após a Segunda Guerra Mundial, objetivo de garantir a paz, a segurança e promover a democracia, tá? A gente pode dizer que isso também está muito relacionado com a tentativa de barrar a influência socialista no continente americano devido à Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A organização regional mais antiga do mundo, oriunda da Conferência Internacional Americana realizada em 1888, entre 1888 e 1890, nos Estados Unidos. Quais que são os princípios dessa organização? Garantir a paz e a segurança, né? Então, aquela questão, se algum país for atacado ou invadido, os países membros da OEA podem auxiliar, né? A OEA vai fazer esse apoio para garantir a paz entre esses países, tá? Promover e consolidar a democracia representativa, né? Respeitando o princípio de não intervenção, né? Então, se há uma eleição ilegal ou há tomada de poder, eles vão tentar mediar para que isso seja resolvido, tá? Eles não vão agir diretamente, invadir o país e tirar aquela pessoa do poder, mas eles vão tentar levar a acontecer uma eleição democrática, prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica de controvérsia, né? Então, dois países estão na possibilidade de entrar em conflito, ela vai ser um mediador ali entre eles, tá? Organizar ação solidária desses em caso de agressão, né? Se um país invade o outro e tal, ela vai interferir, vai buscar ajudar, influenciar, né? Procurar a solução de problemas políticos, jurídicos e econômicos. Então, como eu disse, ela vai ser um intermediário entre os países e promover para a ação cooperativa o desenvolvimento econômico, social e cultural, né? Enquanto não tiver havendo conflitos, eles ajudam os países que precisarem nesses âmbitos, né? Econômico, com ajuda econômica, né? Aí eles falam, esse país está precisando de dinheiro, vocês podem dar um pouquinho cada um. Tá tendo crise de fome, dá para já mandar ajuda humanitária? Eles sofreram com um tornado, com um terremoto, vamos mandar ajuda humanitária. E por aí vai, tá? Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, né? É um organismo internacional integrado por países do continente latino-americano, africano e europeu, tá? Por que eu coloquei esse aqui? Porque ele tem parte dos países americanos, além dos outros, tá? Mesmo que tenha países de outros continentes, ele tem uma integração dos países americanos, tá? A cooperação entre eles no campo da educação, ciência e cultura, tá? Então aqui nós já vemos que está mais para esse âmbito educacional e cultural, né?
No campo da educação, tem como linha norteadora as metas educativas 2021. São 11 metas é, dos ministérios de educação. O que ele deve alcançar a educação desses países, né? A forma de educação, certo? Então ele vai focar muito em ajudar no desenvolvimento dessa questão, né? Construção de escolas, preparação, formação de profissionais e verbas, dinheiro para merenda e coisas do tipo, tá? A Ação Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA, né? Criada em 2004, é um acordo entre Cuba e Venezuela, ele foi criado originalmente, né? Principal objetivo, integração mútua entre os países da América Latina e uma possível frente de esquerda desses países contra a dominação e independência política e econômica, né? É basicamente uma tentativa de é, se manter, de fazer frente ao capitalismo e aos americanos, tá? É, Baseia-se as bases desse objetivo inspiram-se nas ideias de Simão Bolivar, pregava uma união total das Américas frente ao domínio europeu, certo? Hoje a gente pode dizer que até mais, não tanto da Europa, mas dos Estados Unidos, certo? A Aliança do Pacífico, tá? É um outro bloco econômico formado por países latino-americanos, tá? Mas também que tem participação, como Pacífico, de países do Oceano Pacífico, tá? Da Ásia também, certo? O acordo foi assinado em Lima, no Peru, e ele foi efetivado em 2012 com o marco da Aliança do Pacífico, certo? Qual que é o objetivo dele? É aprofundar a integração entre as economias e definir ações conjuntas da vinculação comercial, certo? Então, estabelecimento de relações diretas no comércio com a Ásia, tá? A União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, é a última que foi criada, tá? E que pretende substituir todos os outros, a gente pode dizer, pretende substituir todos os outros blocos que existem na América do Sul, todos aqueles que a gente já falou, certo? É um bloco que visa fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações da América do Sul. Então teria a participação de todos os blocos, né? E observador México e Panamá da América Latina, certo? Então seria um bloco, assim como nós temos a União Europeia, seria a Unasul, uma união dos países da América do Sul, certo? Diferente, olha lá, enquanto o Mercosul é uma zona de livre comércio, ela tem objetivo de criar um espaço de integração, olha lá, aproximando-se mais do modelo de integração desenvolvido pela União Europeia, né? Visto que tenta desenvolver ações conjuntas que ultrapassam a esfera econômica, né? Porque o Mercosul é um acordo econômico entre os países membros, né? Eles têm acordos econômicos, tarifas, impostos e tudo mais. A Unasul, na verdade, ela, além da econômico, ela visa também o político, tá? O político e o social. Então, nós teríamos dentro do econômico moeda comum, um banco comum, né? Um banco, assim como tem um banco europeu, né? Nós teríamos o banco da Unasul, nós teríamos a moeda comum, mas nós também teríamos questões políticos sociais, poderia ter um parlamento, um sistema de votação para definir regras ou leis que se aplicassem a todos os países, né? Nós poderíamos ter a livre circulação de pessoas entre todos os países da América do Sul, né? Um passaporte único, né, para todos os países membros, como nós temos na União Europeia, entre vários outros aspectos em comum que poderia ter, né? Livre circulação de mercadorias, livre circulação de bens, livre circulação de dinheiro e tudo mais, certo? Então é isso para essa semana, pessoal. Espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus, um abraço.